paz, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o pastor fez um apelo para que pudéssemos estar mais atentos no culto. E eis aqui o momento da mensagem, o momento em que a palavra do Senhor estará sendo ministrada. E por gentileza eu quero te pedir, dobre a atenção, porque aqui esta palavra vai edificar a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas capítulo 22, verso 39 ao 46. Evangelho escrito pelo doutor Lucas, capítulo 22, do verso 39 ao 46. Eu estarei lendo para ganharmos tempo, em nome de Jesus. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, ao longo da caminhada cristã, todos nós entendemos que a oração, o ambiente da oração, ele é transformador. O ambiente da oração é um ambiente de confronto, de dor, de luta, mas é um ambiente de transformação. Quando alguém decide orar por uma causa, incessantemente, orar, chorar, padecer, por mais que no primeiro momento da oração não haja resultados, depois, quando chega o tempo determinado de Deus operar, esta oração vai surgir efeitos. Tiago vai escrever dizendo que a oração dos justos tem muito em seus efeitos. Tiago continua nos versículos dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e o céu não deu chuva. Orou novamente e o céu deu chuva. A oração, ela tem o poder de mudar o cenário. A oração, ela tem o poder de mudar o estado. A oração, ela tem o poder de girar o quadro. A oração, ela tem o poder de transformar. E quando nos entregamos no ambiente da oração, nos entregamos na dependência de Deus. Quem ora é quem descobriu que não pode. Quem ora é quem descobriu que não tem forças. Quem ora é quem descobriu ao longo da sua caminhada que não pode operar, mas entende que tem um Deus que zela pela sua vida. Entende que tem um Deus que pode fazer algo maravilhoso, mesmo em circunstâncias difíceis. E muitas vezes estamos longe da oração, mas nós aprendemos com Jesus que a oração, ela tem o poder de nos fazer permanecer no propósito. A oração, ela tem o poder de nos manter onde Deus nos confiou ficar.
A oração, ela tem o poder de, mesmo enfrentando vendavais, quando nós estamos enfrentando vendavais da vida e queremos abandonar aquilo que Deus colocou em nossa mão, a oração, ela tem o poder de nos fazer ficar. É a oração que nos faz ficar onde Deus nos confiou. É a oração que nos faz permanecer onde Deus nos plantou. É a oração que nos faz continuar exercendo o ministério que Ele nos confiou. Quando o crente está longe da oração, o primeiro vento de calúnia, o primeiro vento contra a sua vida, ele sai do propósito, ele desiste do ministério. Mas eu aprendo com Jesus que quando nós oramos e oramos e oramos e clamamos, e mesmo quando nós pensamos em desistir, a oração, ela tem o poder de nos fazer permanecer. Lucas capítulo 22, verso 39. E saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Há outros evangelhos que vêm contar esse acontecimento de Jesus no Getsemane. Mateus e também João vem nos dizer que era um lugar onde Jesus costumava ir frequentemente. Jesus era o nosso maior exemplo de oração. O Getsemane era um lugar onde Jesus se reunia com seus discípulos para orar. E eu costumo dizer e tenho aprendido que todo cristão precisa ter um Getsemane. Todo cristão precisa ter um ambiente onde ele entra e ali ora, chora e sente a presença de Deus. Todo cristão precisa de um lugar onde ele está particularmente sozinho com Deus. E é nesse ambiente que muitos que estão lá fora não compreendem, que nesses pequenos lugares onde nos encontramos com Deus, é onde acontecem as maiores maravilhas em nossa vida. É nesses ambientes que ninguém sabe, é nesses ambientes que ninguém vê, é neste lugar onde você chora, padece, clama pela presença de Deus. E muitas vezes alguém pergunta: por que esta pessoa é tão usada? Por que eu vejo tanto de Deus na vida dessa pessoa? É porque esta pessoa clama no secreto. É porque esta pessoa, ela descobriu que na oração ela permanece onde Deus mandou ela permanecer. E saindo foi como costumava. Ele costumava ir para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane. E ele estava acompanhado dos seus discípulos. E ele continua no verso 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. O que Jesus está dizendo nesse verso de número 40? Orai, para que não entreis em tentação. Jesus entende que é a oração que nos faz permanecer. E há uma tentação que vem quando deixamos de orar. Que tentação é esta? É a tentação de abandonar aquilo que Deus nos confiou. É a tentação de desistir daquilo que Deus entregou em nossas mãos. É a tentação de abandonar aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Jesus está dizendo: vigiai, ou melhor, orai, para que não entreis em tentação. Ore para que você permaneça. Ore para que você continue. Ore para que você continue fazendo aquilo que Deus mandou fazer. É a oração que vai te fazer permanecer louvando. É a oração que vai te fazer você permanecer pregando. É a oração que vai fazer você permanecer fazendo aquilo que Deus te confiou. Se Deus te entregou o ministério, por gentileza, não esqueça da oração. Se Deus te entregou, te confiou algo acerca do seu reino, não deixe a oração de lado, porque é a oração que mesmo nos momentos de crise que você estiver enfrentando, quando estiver cumprindo aquilo que Deus te confiou, é esta oração que vai te dar força para continuar. É esta oração que vai te dar fortaleza. É esta oração que vai te dar força. Quando você estiver cumprindo aquilo que Deus confiou a você, o que não vai faltar é vontade de desistir. O que não vai faltar é vontade de parar. O que não vai faltar é vontade de retroceder. Mas eu entendo que a oração é o que nos faz permanecer. É a oração que nos faz ficar onde Deus permanece, quer que a gente permaneça. Aleluia. E Jesus está dizendo para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Quando deixarmos de orar, a tentação vai vir.
E a tentação ela vem. E quando a tentação vem, ela tem o propósito de nos fazer cair. Por isso Jesus está dizendo: orai. Orai para que não entreis em tentação. Se a tentação vier e achar brecha, nós iremos parar. Mas se continuarmos velando em oração, elevando o nosso coração a Deus, entendendo que a oração nos liga a Deus, a tentação ela não vai achar brecha em nosso coração. A tentação ela não vai prosseguir sobre a nossa vida. A oração ela não vai nos distanciar dos propósitos de Deus. A tentação não vai nos distanciar dos propósitos de Deus quando nós entendemos que precisamos ter uma vida de oração. Verso 41: e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pé do metro, e pondo-se de joelhos orava. 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem tem uma vida de oração entende que a vontade que tem que prevalecer não é a sua, mas é a vontade de Deus. Quem tem uma vida de oração reconhece que por maior esquecer a dificuldade que ele esteja enfrentando, a vontade que tem que permanecer é a de Deus. Quem tem uma vida de oração reconhece que por maior esquecer a dificuldade, a luta que ele esteja enfrentando, por carregar essa cruz, por prosseguir nesse ministério, por continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quem tem uma vida de oração entende que por maior esquecer a dificuldade, ele vai dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. E enquanto Jesus está orando, versículo número 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Olha como Jesus está. Ele está orando, ele se apartou um pouco dos seus discípulos, ele está clamando. Ele entende que a vontade que deve ser priorizada é a vontade de Deus. E enquanto Jesus está lá lutando, mentalmente, intelectualmente, com a agonia da cruz à porta do seu coração, aparece um anjo confortável. Quem ora vai enfrentar a tribulação. Quem permanece onde Deus mandou permanecer, quem permanece onde Deus o confiou, vai enfrentar a crise, mas o céu irá confortar. O céu vai cuidar. Deus vai enviar alguém para orar por você. Deus vai enviar alguém para estar com você. O céu ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Se você investe no reino, o reino vai investir em você. Se você cuida das coisas de Deus, o Deus que vê o seu cuidado também irá cuidar de você. Jesus está no Getsemane orando, mas o Deus Pai envia um anjo para o confortar. Oh meu irmão, existem momentos que nós estamos enfrentando tanta crise que nós estamos precisando de um abraço, de um conselho, e Deus está dizendo para alguém aqui: vai para a oração que eu vou te confortar, vai para a oração que eu irei te ajudar, vai para a oração que eu irei enviar alguém para ir até o teu encontro. Vai para o ambiente da oração, que é no ambiente da oração que nós encontramos conforto. Vai para o ambiente da oração, que é no ambiente da oração que nós encontramos refrigério. Vai para o ambiente da oração, que é no ambiente da oração que Deus alivia a nossa alma. Eu estou pregando para crente aqui nessa noite que muitas vezes está querendo parar, está querendo desistir, está querendo abandonar aquilo que Deus confiou, mas Deus está dizendo: eu marquei este encontro nessa noite para te confortar, para regenerar as tuas forças, para te aliviar, para te dar uma graça nova, para te dar uma unção nova, para renovar as tuas forças, para pregar na tua mão e te dizer: não para, porque o céu não desistiu de você, o céu não desistiu da tua história, o céu não desistiu do teu ministério. Eu vou além, o Deus
está lá no céu, Ele te contempla, Ele te vê, Ele vê a tua dor, Ele vê a tua crise, Ele vê a tua dificuldade, Ele vê a tua angústia, mas desce um conforto, desce um alívio aqui nessa noite, e Ele começa a repousar sobre o coração de crentes aqui, Ele começa a ir ao encontro de crentes aqui, meu irmão, reage a palavra do Senhor nessa noite, levante a sua mão, adore, porque desce um bálsamo sobre esta igreja, desce uma graça sobre esta igreja, desce um refrigério sobre este povo. Se você entende isso, você vai adorar, se você entende isso, você vai glorificar, se você entende isso, você vai enaltecer aquele que vive e reina para todos sempre, e conforta e cuide e zela pela sua igreja, pela sua vida. Aleluia, aleluia, Tamachuriana, Calamaço, desce um conforto para a igreja Alameda das Árvores nessa noite, desce uma graça nova para a igreja Alameda das Árvores nessa noite. Tem gente que está orando, tem gente que está chorando, padecendo pelo reino de Deus, e Deus está dizendo: eu estou te vendo, eu estou te contemplando, eu estou vendo as tuas lágrimas, o teu choro, você não quer parar, mas a crise está tão grande, a dor está tão grande, a calúnia está tão grande, a perseguição está tão grande, que você está dizendo: Pai, eu não aguento mais, mas se você veio para a igreja do Senhor nessa noite, e Ele está dizendo: filho, eu marquei esse encontro para trazer conforto, eu marquei esse encontro para renovar as tuas forças. Aleluia, 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 aleluia. E Ele já começa a confortar os crentes aqui neste lugar, Ele já começa a trazer renovo, Ele já começa a trazer cura para a alma. Verso número 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Ele estava em agonia. Jesus no Getsêmani estava em agonia. Ele sentia a cruz. Ele já começava a contemplar o sofrimento que haveria de vir sobre ele por causa da humanidade pecadora. Ele estava em agonia, mas enquanto a agonia vinha, ele orava mais intensamente. Orava mais intensamente. Se a agonia é grande, a oração deve ser grande. Se a agonia, se a dor tem tirado o teu sono, aproveita essa falta de sono para orar. Ora, clama. A agonia era grande, mas enquanto de um lado, enquanto Jesus estava no Getsêmani, com a agonia da cruz, ele orava mais intensamente. Quanto maior a provação que você estiver enfrentando, se coloque mais de joelhos para orar. Se coloque mais de joelhos para orar. Ele orava mais intensamente, e enquanto Jesus está orando mais intensamente, o versículo 44 continua: e o suor tornou-se grande gota de sangue que corriam até o chão. Os poros do seu rosto, a parte do nosso corpo responsável por dilatar o suor, por conta da agonia mental que Jesus estava sofrendo, começou-se a sair sangue. E grande gota de sangue que corriam até o chão. Está orando por causa da cruz. Jesus está orando por causa da humanidade. Jesus não está só orando por causa dele mesmo. Jesus está padecendo, orando por causa de alguém. E eu vou além, por causa de um povo, por causa de uma igreja. Jesus está orando e padecendo, e não por causa dele mesmo, mas ele está se sacrificando por causa de alguém. E eu vou para a cruz. Quando Jesus sai do Getsêmani, a partir do verso 47 ao verso 53, Jesus é preso. Do verso 54 ao verso 71, Jesus é negado por Pedro e está agora perante o Sinédrio.
ele sai do Getsemane, ele enfrenta Pedro, o negando, o sinédrio. Capítulo 23, verso 44, Jesus está na cruz. E o verso 44 diz: e já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, a terra se escureceu. Verso 45: escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. As respostas das orações estavam começando a fazer efeito. O Jesus que não desistiu no Getsemane, o Jesus que não desistiu na cruz, foi por causa desses atos de perseverança que o véu do templo se rasgou. E há um significado aqui: o véu se rasga de cima para baixo. O sumo sacerdote era o único responsável para entrar ali no Santo dos Santos, mas Hebreu diz que Jesus se fez sumo sacerdote por nós, e por causa dele hoje nós temos livre acesso a Deus. Aleluia! O véu que separava, ele não separa mais. Aquilo que nos separava da glória dele já não nos separa mais. O pecado que nos separava dele já não nos separa mais. Você é livre para entrar no Santo dos Santos. Você é livre para adorar e glorificar o santo nome dele. Você é livre para levantar as suas mãos. E eu te dou 10 segundos, adora, 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 porque você é livre para adorá-lo nessa noite. Aleluia. Verso 46: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Na cruz, Jesus não morreu como Marte. Como assim? Como Marte, como foi Estevão. Estevão morreu por causa de pregadas. Ele morreu contra a sua vontade. Tiago morreu como Marte, como a sua vontade, contra a sua vontade. Mas Jesus na cruz, ele se entregou pela sua própria vontade. Ele diz: a minha vida ninguém tem poder de tirar, sou eu que a entrego por amor de muitos. Aleluia! Lá na cruz ele expirou, ele entregou a sua vida por amor de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E enquanto está na cruz, ele diz: tetelestai, está consumado. Nada mais nos separa da sua glória. 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 O pecado ele perdoa, a transgressão ele perdoa, a iniquidade ele perdoa, porque ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 47: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. Roma teve que reconhecer que ele era filho de Deus. Verso 48: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos seus peitos. A multidão volta entristecida, porque Jesus havia morrido. Uma tristeza agora permeia o cenário, porque ele havia morrido. Mas no capítulo 24, e se você ler isso, você vai dar o maior glória. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas acerca a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Verso 5:
e estando elas muito aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Verso 6: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-o como vos falou, estando ainda na Galileia. Oh, meu querido irmão, queria tanto que você entendesse isso aqui, porque ele estava no Getsemane e não desistiu. Ele estava na cruz e não desistiu. O túmulo até quis fazer ele desistir, mas no terceiro dia a porta do túmulo teve que sair. A morte não pôde prendê-lo, porque ele venceu a morte. No terceiro dia ele ressuscita, e Romanos, pela boca do apóstolo Paulo, vai dizer: se cremos nessa ressurreição, quando ele voltar, nós também ressuscitaremos, assim como ele ressuscitou. Ele passou no Getsemane, ele passou na cruz, ele passou no túmulo, e ele vem para nos buscar. A igreja continua dizendo: Maranata, 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 Maranata. Levante a sua mão, levante a sua mão, apoie o Senhor essa noite. Maranata, apoie o Senhor Jesus. A morte não pode prender, a morte não pode prender. Aleluia, aleluia, aleluia. O mundo hoje comemora a festa da Páscoa. A igreja entende o mandamento de Jesus, comemora essa Páscoa todos os meses, a Santa Ceia. E a palavra do Senhor vem nos dizer, 1 Coríntios, capítulo de número 11, Jesus nos dá instruções, pela boca do apóstolo Paulo, acerca da Santa Ceia. E essas instruções carregam uma mensagem. Uma mensagem. O verso número 26, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que fazemos menção, todas as vezes que ingerimos o pão e o suco da uva representando o cálice e o corpo de Cristo, nós estamos fazendo a anunciação da morte do Senhor até que Ele venha. Se Ele vem, é porque a morte não o prendeu. Nós fazemos a anunciação da sua morte, anunciamos a sua morte, mas o versículo continua dizendo: até que Ele venha. Anunciamos a sua morte porque Ele morreu na cruz, mas Ele desce do céu para buscar a sua igreja, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se coloque de pé, se puder, por gentileza. Eis aí o teu povo que entende o real significado da Páscoa. Eis aí o teu povo que entende o real significado do teu sofrimento, da cruz, da ressurreição. E eu quero te pedir, Senhor, continua dando forças a esta igreja, para que eles anunciem teu evangelho, anunciem a tua morte, até que o Senhor venha. Anuncie que o Senhor morreu, ressuscitou e veio nos buscar. Essa é a chama que nunca pode apagar no coração da igreja. Que o Senhor permaneça avivando este povo, acendendo esta chama. Que este povo continue gritando: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque está próximo, a tua vida está próxima. Nosso coração anseia, porque está mais perto do que ontem. E em breve tu vem buscar uma igreja sarada, limpa, lavada no teu precioso sangue. Glorificado e exaltado seja o teu nome.
E você vai continuar adorando e glorificando o santo nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade.